Olá, bom dia para vocês, tudo bem? Eu sou Giovana Tawil e estou aqui nesta casa que me recebe toda semana. A convite da Círculo, estou aqui para fazer uma cestinha de Natal. Isso, a gente vai fazer uma cestinha para você colocar os seus talheres em cima da mesa, ou para você colocar um pão, ou uma colomba pascal. Enfim, a gente vai fazer uma cestinha e a gente vai aprender um pouquinho de matemática, isso mesmo. Eu adoro ensinar algumas coisinhas de matemática para vocês nessas aulas de costura criativa, que tanto vai matemática nas coisas, não é verdade? Vai matemática em quase tudo e a gente nem percebe. Então sejam todos muito bem-vindos. Peço com carinho para que vocês compartilhem essa aula para que outras pessoas também possam ver e que fique na sua linha do tempo, na sua timeline, para que você então possa rever essa aula posteriormente, pegar as medidas, pegar as dicas e aí poder assistir com a gente. Bom, eu começo aí me desculpando por ontem, não é? Vocês me caçaram aí nas redes sociais ontem, algumas pessoas me mandaram até mensagem, eu não tô te achando, onde você tá? Eu fui fazer um exame médico da minha filha ontem, então eu tive que acompanhá-la, é um exame que foi marcado com muito tempo de antecedência e era só feito na quinta-feira, então eu não pude estar aqui com vocês. E aí o pessoal estava me mandando onde você tá e tudo mais. E aí eu que me dei conta de que estava tão tensa para cuidar dessas questões aí com a minha Didi, que acabei esquecendo de avisar vocês. Bom, estamos aqui hoje, então se eu não estiver na quinta, provavelmente eu estou na sexta. É uma diquinha aí para vocês. Bom, gente, estamos aqui e vamos fazer uma cestinha de Natal. Claro que ela não veio comigo, né? Claro que eu deixei ela em casa para tirar fotografia e aí esqueci ela lá. Bora fazer essa aula, que durante a aula você vai ver essa cestinha que vai ficar muito fofa. Olá, tudo bom, Márcia? Sejam todas bem-vindas a esta aula deliciosa. Vamos lá, compartilhe essa aula porque é bem legal para que outras pessoas também possam assistir e seguir comigo junto com vocês. Ó, vamos às informações preliminares desta aula. O que a gente vai usar? Nós vamos usar viés e eu usei esse viés dourado aqui, ó, bem legal, e fiz algumas alças. Essas alças estão com 25 centímetros, 22 a 25 centímetros. Eu fiz a original com 30, achei que ficou grande, então eu dei uma diminuidinha. Talvez até muito, né? Para 22, talvez seja muito. Mas enfim, a gente vai descobrir durante a aula. Eu diminui um pouquinho ela, então entre 25 a 30 centímetros dá um laçarote bem bonitinho. A gente vai usar então, ó, uma medida, e aí é molde, mas você vai aprender a fazer ele agora. Então, você pode usar aí outros recursos, ou uma bacia grande, ou uma tigela grande. Aí, se você quiser já usar uma bacia ou uma tigela, pega a sua régua, a sua fita métrica e mede se de uma ponta a outra da sua bacia tem em torno de 40 centímetros. Se eu tiver em torno de 40 centímetros o seu diâmetro, que é de uma ponta a outra, se você tiver de uma ponta a outra 40 centímetros, ela já é ideal, já pode mandar bala para fazer a sua peça. Se a sua peça tiver muito menos, ela vai ficar uma cesta muito pequenininha. Se tiver muito maior, ela vai ficar uma cesta grande. Mas enfim, se tiver 41, 42, 38, 39, dá. Tá ok? Mas a gente vai aprender a fazer. Então, eu vou pôr de uma ponta a outra e vou medir 40 centímetros. A gente vai fazer uma circunferência perfeita. Ou seja, um círculo, ok? Para fazer esse círculo, deixa eu só colorir um pouquinho vocês aqui. Só um segundo. Deixa eu ver aqui. Acho que Peraí. Acho que assim tá bom. Bom, o que a gente vai fazer? Vou debruçar os olhinhos de vocês aqui, ó, para vocês acompanharem junto comigo. Então, aqui eu já deixei meio rústico ainda para vocês poderem acompanhar comigo. Então, ó, de uma ponta a outra, a gente vai ter uma circunferência de 40 centímetros, tá? 40 centímetros de circunferência. Como é que a gente faz essa circunferência? A gente precisa, originalmente, para fazer essa peça, a gente precisa de um compasso. O compasso, a gente vai abrir
O diâmetro é de uma ponta a outra, é chamado de diâmetro. De uma ponta a outra, diâmetro, que é 40 centímetros. Quando a gente usa um compasso, a gente chama essa medida do centro, da ponta seca, para uma das extremidades, para fazer a circunferência, né? Para fazer essa volta aqui, ó. Esse intervalo da ponta seca para a ponta que risca é chamado de raio. E a gente vai abrir, então, o nosso compasso em 20 centímetros. Então, eu vou pegar a minha régua, ó. Vou pegar minha régua e vou colocar minha ponta seca no 0 e vou abrir até 20 centímetros. Portanto, precisa ser um compasso que tenha essa abertura no mínimo de 20, tá? Então, eu vou abrir com 20 centímetros. Vou colocar no centro de um papel e vou riscar a minha peça, ó. Risquei a minha peça. Então, a gente vai fazer o nosso molde original. Então, o que que eu fiz primeiro? Pus na ponta seca no centro e vou riscar a minha peça. Risquei a minha peça, vou cortá-lo. Você pode já dobrar em 4, se você quiser, e põe a ponta seca bem no 0, mas tem que ser no 000, senão dá diferença. Põe no zerinho e faz o meio círculo aqui, ó. Fez o meio círculo, aqui é o raio. Fez aqui, cortou na medida, pronto. Você já abrindo, você já tem um círculo perfeito. Feito o círculo perfeito, a gente vai usar com ele dobrado desta forma, ou ainda desta forma, a gente vai medir da dobra, ó, da dobra para cima, 5 centímetros. Da dobra para cima, 5 centímetros. A gente vai fazer essa peça aqui, ó, com 5 centímetros, tá? E daqui para cá, com 6,5 centímetros. Então, nós vamos ficar dessa forma, ó. Da dobra para cima, 5, e daqui para cá, 6,5. Quando você abrir a sua peça, você vai ter assim, ó, 5 por 6, e ao abri-la completamente, eu vou ter preservado 6,5 aqui, e aqui eu vou ter uma distância de 10 centímetros. 10 por 6,5. Então, 6,5, 10, 6,5. Vou fazer uma pausa e vou perguntar para vocês, e quero pelo menos um coração para saber se tá tudo bem, se eu posso seguir. E aí, tá entendido? Posso dar sequência aí nessa peça? É muito simples. Oi, Isabel, Maria, sejam todas muito bem-vindas. Ah, tem uns coraçõezinhos aqui, então entendido, obrigada. Então, é isso, ó. A gente fez, quando a gente tem essa medida aqui, ó, só recapitulando, daqui pra cá a gente tem raio, daqui... Vamos considerar aqui, ó. Vamos considerar aqui na parte reta, né? Daqui pra cá a gente tem raio. Quando a gente abre a nossa peça dessa forma, eu tenho diâmetro. Diâmetro. Então, no compasso, eu coloquei assim, abri o compasso no raio, 20 centímetros. Quando eu faço a circunferência, eu tenho uma circunferência de 40 centímetros. Com 40 centímetros, eu vou dobrar aí só ao meio, ou ainda posso continuar permanecendo em 4, lembrando que onde tá a dobra é onde eu vou fazer a minha caixinha de leite, tá? Vamos chamar assim. Então, a caixinha de leite é 5 da ponta dobrada para a extremidade, 5 aqui, 6,5 aqui. Como está dobrado, ela vai ficar dupla. Então, 5 mais 5, eu vou ter um resultado de 10 centímetros por 6,5 nas pontas finais. Dúvidas até aí? Sim ou não? Bom dia, Salete! Seja muito bem-vinda. Dani Cardoso. Quem mais está aqui? Isabel. E aí, a Maria, eu já falei. Um beijo enorme para todos vocês. Ok, entendido até aí? Você aprendeu sobre raio, aprendeu sobre diâmetro e a gente fez a caixinha de leite. E olha que a gente já tem muita aula aqui no próprio canal do Bazar Horizonte, nas minhas páginas também no Instagram, você também encontra várias aulas. E aí a gente até falou sobre raio, circunferência, o cálculo que é feito. Eu adoro ensinar alguma coisinha de matemática para vocês. E eu adoro isso aqui, adoro. Bom, vamos lá a nossa peça, porque afinal de contas é para isso que você veio, não é? Você veio para cutulhar. Então, bora lá. O que eu fiz? Eu fiz reaproveitamento de material, sim senhora. Então, ó, eu tinha uma faixinha de tecido, tinha essa colorida, e aí ela me deu aí até uma beleza, um encantamento. Mas você pode usar uma peça única, você pode fazer um crazy, você pode fazer um nine patch, você pode fazer faixas,
Você pode fazer trança francesa. Olha, lembrei agora, vai ficar lindo isso aqui com trança francesa. Você pode também fazer um Dresden Plait. E aí depois recortar. Nossa, acabei de ter uma ideia fabulosa aqui para fazer um Dresden Plait com isso aqui. Ia ficar lindão, né? E aí a gente fez, então, a nossa circunferência ficou perfeitinha. Vai ao ferro, passa isso aqui numa manta, deixa ela bem alinhado. Tanto antes de cortar, quanto depois que você estabilizar, colocar na manta, aí você vem e estabiliza. Cortou o seu pedaço e aí você vai fazer, então, o quilt. Eu já fiz o quilt usando forro, tecido, manta, ó, dá pra ver a manta, e o tecido externo. E fiz um quilt todo junto. E pode reparar aqui que é xadrez não deixa mentir. Eu fiz um reaproveitamento também, ó, eu tinha faixas de uma outra aula que eu dei, e aí reaproveitei, porque vai ficar lá dentro, não tem menor problema da gente fazer reaproveitamento. Então você pode tanto aproveitar dentro quanto fora. Tem até um crazy muito legal, que você vai fazendo ele ao mesmo tempo, nas frente e nas costas ao mesmo tempo, e dá pra ir preparando tudo. E vai ficar bem bonito também. E aí, feita essa peça, ok? Usei o forro um pouquinho maior para, em vez de eu ficar cortando todo mundo redondinho e fazer aquele encaixe perfeito, eu fiz a parte de cima, refilei, passei, depois vim com o forrinho um pouquinho maior para fazer o quilt todo junto. O quilt, não sei se tá dando para ver aí, mas o quilt, ó, aqui dá pra ver. Eu fiz com uma linha dourada pra fazer composição com esse tecido, então aqui ele fica, ó, quase que invisível e aqui praticamente não dá pra ver a linha, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui um anel. E agora é muito legal, se você tiver máquina doméstica, boa tarde, um beijo de Portugal, pra você também, Natércia. Aí alguém falou, seja muito feliz, todos nós, né, Salete? Todos nós sejamos felizes. Ó, eu vou descer os olhinhos de vocês aqui. E aí, quem tem máquina doméstica, isso aqui é uma coisa muito legal de fazer através de zigue-zague. Então você vem, ó. Tá costurando, mamãe? Tá. E dei toda a volta. A circunferência é grande, né? Perfeito. Agora a gente vai cortar isso aqui. E vou cortar ela no risco anterior, né? No molde que eu já tenho aqui. E vou tirar toda essa parte. Por isso que eu falo que é legal a gente fazer esse zigue-zague ou essa costura bem na beiradinha. Que aí deixa todo mundo estabilizado. Muito mais fácil de cortar. Por isso que eu falo que às vezes é melhor você ter o molde, mas na máquina fazer a peça inteira, fica mais fácil. E depois você vai usando o molde para colocar em cima da sua peça. Então vamos lá, vamos cortando aqui. Feito, isso aqui é descarte dessa peça, mas você pode reaproveitá-la para um outro trabalho, né? Ó, tá aqui a nossa peça, já cortadinho, ficou bem bonito. O que eu vou fazer? Eu vou encaixar o molde, como eu quero esse molde bem alinhadinho aqui, ó. Daí eu posso usar os dois recursos, que é tanto um clips, para ter isso aqui bem no meio. Pronto. Agora a gente vai transferir as nossas medidas para cá, que é aquele 10
por 6, não é? Então, posso tanto usar o molde, encaixo ele aqui e faço o corte, faço a marcação, ou posso na régua medir, se eu não quiser fazer meu molde. Posso vir com ele pra cá, ó. Eu vou fazer com ele dobrado, lembrando que é 5 por 6,5. 5 por 6,5 se estiver dobrado. E vou cortar depois, peraí. Vou deixar aqui para isso aqui não sair do lugar. Vou do outro lado. E vou fazer a mesma coisa. Vou encaixar todo mundo aqui. Então, vai bater tudo certinho. E vou transferir pra cá. E agora a gente vai cortar a hora do medo, não é? Aquela hora do pânico que a gente tem sempre um medinho de cortar e de dar ruim. Mas é assim que faz. Cortei aqui. E cortei aqui. Cuidado para não cortar além da marcação. Pronto. E aqui também. Ah, tem uma coisa que é muito legal. Se você tiver medo ou tem mania de passar do corte, você pode pôr, tem que tomar um pouco de cuidado para você estragar a agulha. Mas você pode pôr uma agulha onde você precisa parar com a tesoura. Aí quando chegar na agulha, a tesoura não corta. Corre o risco de você fazer força e acabar fazendo um dente na tesoura. Isso pode acontecer. Agora, o que eu vou fazer? Para facilitar a minha vida na hora de desvirar isso aqui e essas partes não soltarem, eu vou fazer uma costura aqui, ó. Vamos lá pra máquina. Eu vou fazer uma costura. Aí, de novo, quem tem máquina doméstica, zigue-zague bem bonitinho aqui, ó. Deixa eu tirar essas tesouras todas daqui. Aqui também a mesma coisa, ó. A gente dá uma amacetadinha em tudo, sabe? Fica tudo preso. O meu pesponto não vai soltar, né? O meu quilt não vai ficar soltando, porque eu travo todo mundo. E pronto, ó. Tá feito isso aqui. Isso aqui é só um adicional. Não é obrigatório. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir 7 centímetros. Então, eu vou olhar aqui, ó, a minha marcação e vou subir 8, tá? 8 centímetros e vou colocar a minha tirinha aqui. Subi com 8, tá bom? Uma tirinha aqui. Veio pra cá. Ó. Seis, 7, 8. 8 centímetros. Perfeito. Vou vir com a tirinha pra cá também. Cadê? Ó, marco aqui. No 8, eu coloco a minha tirinha. Essa tirinha que eu tô fazendo, tô usando o próprio viés de decoração. E dobrei ele em 3, esse viés. E fechei, fiz uma alcinha. Você pode usar tira, tecido, né? Você pode usar outras, talvez uma fitinha de gorgurão, você pode usar também, vai ficar bonitinho.
Ó, essa parte aqui externa tá toda pronta. Deixa eu fazer uma pausa rapidinho para ver se tem alguma perguntinha, que aí é importante. Aqui na internet não está tão boa, fica parando. Ah, Regina, mas ela fica gravada e depois a gente consegue assistir. A Edle falou que era uma excelente dica. Obrigada. Obrigada, Belo Horizonte. Bom dia, pessoas lindas. Feliz sexta-feira com muita saúde e felicidade. A Regina tá mandando para todas nós, não é? Acho que é isso. Nenhuma perguntinha, então vamos seguindo. Bom dia, cheguei agora. O que você está fazendo? Neide, estou fazendo uma cestinha de pães ou de talheres para você colocar na sua ceia de Natal ou na sua mesa durante o período todo que a gente vai usar aí no Natal, não é? Ó, agora a dica é o seguinte, como a gente vai fazer viés e eu quero viés pro acabamento bonito do outro lado, eu vou sempre começar o meu viés pelo avesso. Então, eu vou abrir o meu viés. E esse aqui é um tecido de viés, tá? Que é viés. Aí eu vou começar, quando eu abro ele, ele tem duas abinhas, né? E eu vou costurar na marca da abertura da minha abinha. Ele faz uma canaleta, então eu vou costurar a minha agulha, vai bater na canaleta da primeira marquinha que eu abri o meu viés. E vou fazendo toda a volta dessa parte. Aqui tô usando um viés dourado e a minha linha também é dourada, ou seja, quando eu falo nas outras aulas para vocês, não usa sempre a linha da mesma cor, ou quando a gente não tem tanta experiência do viés. Vai fazendo pequenas marcações, pequenas costuras, não queira costurar tudo de uma única vez, não tem necessidade de colocar alfinete e clipes em tudo, porque depois o viés ele dá uma andada, ele é um tecido enviesado, portanto ele dá uma certa esticadinha. Se você coloca, é diferente o comportamento dele durante a costura na máquina e o comportamento dele quando você já prende com o alfinete, então às vezes ele não vai ficar tão bom depois. Então é legal você fazer desse jeito. Quando eu falei da aberturinha, é essa aqui, ó. A gente tem duas canaletas aqui, ó. Eu vou abrir ela e vou fazer uma costura nessa canaleta que ficou aqui. Fiz esse lado, agora vamos pro outro lado. Abri, encostei ele bem na beirada e vou começar a fazer a costura. Vou fazer um retrocesso pequenininho no começo e no final também. E aí, vou fazendo a costura bem na canaleta. Bem na fenda, né? Que ficou ali, que tá marcado, dá pra ver. Então, é independente de, se tem um pezinho de meio, um pezinho de um 0,75, de 0,9. Aqui eu tô usando de meio. Você pode usar o tecido, o pezinho da sua máquina que não tem nenhum problema. Seguindo essa medida, não tem problema. Outra dica importante, informação, não é dica, né? Importante é o seguinte. Eu gosto de terminar viés na mão. Então, você começa o processo inverso do que eu tô fazendo aqui, quando você vai fazer na mão. Quando você vai à mão, você começa da parte bonita do teu tecido, ou seja, do lado externo para o lado interno da sua peça. Aí, você vai acabar ele à mão do lado de dentro. Como eu vou fazer a máquina, ou seja, eu vou fazer uma costura sobre o viés, eu começo de dentro para fora, que é o que eu tô fazendo aqui. Então, vou melhorar essa informação. Ó, quando eu quero... Opa, deixa eu ver se eu não... Quando eu quero acabar a mão, eu começo daqui e finalizo com ele pra cá. Como eu vou na máquina, eu finalizo de dentro para fora. O meu viés pronto, ó, eu vou vincar ele todo, que a própria costura já vai me ajudar, e vou jogar ele pro lado de fora, que eu quero. E vou fazer a mesma coisa desse lado. Ok? No meu caso, eu não vou deixar esse viés tão grosso. Eu vou fazer uma primeira dobra e vou colocar o meu viés sobre a primeira costura. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou aqui no vermelhinho que vai ficar mais fácil. Tá vendo que eu tenho uma costura aqui, ó? Eu dobrei essa parte menor aqui, ó. Eu dobro uma vez
E quando eu dobrar de novo, eu vou bater na costura ali, ó. E vou fazer uma costura aqui. Bora lá pra máquina. Vou deixar vocês aqui bem pertinho. Dobrei. E aqui, gente, recurso que a gente pode usar, que fica muito bom, sem contar os nossos dedinhos, que já ajudam bastante, é ter sempre com você um agulhão. O agulhão, ele faz com que todo mundo deite certinho no lugar. Como fica bonito, né? Dourado com vermelho. A gente tem as estampas de Natal novas da Círculo, elas têm verde com dourado, vermelho com dourado e branco com dourado. Ficou tão bonito. Aí eu achei esse viés dourado que eu tinha há muitos anos aqui no meu ateliê. E eu olhei pra ele, eu nunca fiz nada com ele. Aí falei, nossa, vai encaixar, que é uma belezura. Finalizei aqui. Vamos repetir aqui todo esse lado do lado. A aula agora é na sexta? Não, querida, só especialmente hoje foi na sexta-feira, tá? Excepcionalmente foi na sexta, porque eu tive um compromisso ontem, muito importante, então eu não podia adiá-lo. Eu marquei o compromisso, sabendo que era quinta, mas eu só tinha a possibilidade de fazer um exame da minha filha, precisava acompanhar ela num exame, ela é criança, né, ela é pequenininha, ela tem 9 anos, no exame, e tinha que ser em São Paulo, e eu tinha que estar no médico, lá no hospital, às 8h30 da manhã, em São Paulo. Saímos de casa 6 horas, então não dava tempo, fui até meio-dia o exame, eu tinha que ir para casa depois cuidar dela, porque ela ficou sonolenta o dia todo, então tinha que cuidar dela, não pude dar aula ontem, só, mas foi uma exceção. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Sua explicação é excelente, parabéns. Obrigada, Neide. Oi, mãe, a minha mãe tá aí. Bom dia, hoje estou assistindo sua aula. Oi, mãe. É a Marilene Pomari. A Neide falou que vai assistir o vídeo completo depois. Adoro novidade para as festas, é legal, né? Acabei de chegar, a Maria falou. Sou de Campo de Tenente, no Paraná. Aí, que mais que tem aqui? A aula é na sexta, já conversamos. A Tânia tá aí também. Oi, Tânia. Tânia Zamprone. Tudo bom, querida? A Maria já falou que já compartilhou. A Débora, o que é esse agulhão que você comentou? Isso aqui é um agulhão, ó. Tem vários formatos. Não é agulha de máquina, não, tá bom? Está ficando um show, a Regina. Agulhão é isso, ó. A gente tem vários agulhões, sabe? Para ajudar na costura. Eu tenho mania de agulhão, tenho um monte deles. Agora eu vou ter só esse aqui na mão, mas eu tenho uma série de agulhões. Deixa eu ver se eu acho que tá. Eu tenho até um. Peraí. Eu tenho uma série de agulhões que eu uso na costura, deve estar por aqui por riba. Cada máquina eu tenho um agulhão, tá? Deve estar lá pro outro lado, se eu vou ficar procurando agora não vai dar. Mas agulhão é isso aqui, ó, é uma ferramenta, tá? Que ajuda a gente. Tem um que é uma bolinha que é muito comum, ele é pequenininho assim, ele é uma bolinha, ele encaixa aqui na mão, eu também adoro ele. Ele encaixa aqui, é uma delícia de usar, mais gostoso do que esse aqui eu gosto menos. Mas enfim. Pronto, feito aqui. A Débora falou, legal, qual é a produção de hoje? A gente tá fazendo uma cestinha, ó. Que coisa, uma fofura que ficou. Agora a gente vai colocar do avesso. Quando a gente faz aquela trava da costura aqui, ó,
Fica muito mais fácil da gente entender isso aqui e começar. Isso pra mim é solvela. Usava para furar papel no meu trabalho. Sim, exatamente. É um furador de papel. É um furador de papel. A Josiclécia perguntou qual é a produção. A gente tá fazendo uma cestinha, tá? Ó, agora eu vou dobrar essa parte aqui, ó, até encaixar essa parte reta, ó, essa parte reta aqui. E vou colocar eles assim. Por isso que quando tá tudo bem alinhadinho, com os nossos cortes e com aquela costurinha aqui, ó, a gente não corre o risco de fazer nenhum tipo de aba, sabe? De fazer de prender o tecido, beliscar o tecido lá pra dentro, porque tá tudo costuradinho, né? E na máquina doméstica a gente tem a vantagem ainda de um zigue-zague, ó. Fizemos isso, vou pra máquina, tá? Bora lá pra máquina. Vou fazer um pezinho de máquina. Pronto, feito esse primeiro. Vou fazer a mesma coisa no segundo, ó. Vou colocar esse pra cá. Fazer o vinco. E esse pra cá. E vou fazer uma costura aqui com um pezinho de máquina. Queria aproveitar e colocar minha etiqueta, mas toda vez que eu vou colocar minha etiqueta, eu perco ela. Eu sou uma belezura pra fazer um negócio desse. Eu sou uma belezura. Aqui, minha etiqueta. Agora aqui, eu posso usar o viés ou posso usar um tecidinho para fazer esse acabamento. Aqui, no meu caso, vou usar o próprio viés, tá? Vou cortar essa rebarbinha aqui, ó, para não ficar nada sobrando. Esse e esse. Vou vir com o viés para fazer um acabamento. Se você não quiser fazer esse acabamento com um pesponto, o zigue-zague da sua máquina, você também pode fazer um zigue-zague bem miudinho, como se fosse um overlock, sabe? Nessa pontinha também fica muito bom. Não faz acabamento, mas fica bom. Se você, por acaso, não quiser colocar o viés aqui dentro. E mesma coisa do lado de cá. Pronto. Agora, vou dobrar o viés aqui. Vou vir com esse acabamento. Dobrar uma vez. E de novo, por riba de tudo. Faço ele ficar bem bonitinho, ó. Dobro uma vez. E vou pra segunda. E vou pra máquina e faço de novo mais uma costurinha, fazendo o acabamento aqui. Vamos terminar do lado de cá. Dobrei aqui. Dobro uma vez, a segunda. Quando, não é o caso dessa peça, tá? Mas quando é o caso de estar muito grosso, você vai dobrar só uma. Às vezes a gente vai fazer um fechamento interno de bolsa, alguma coisa assim, não dá pra dobrar essas duas vezes. Como aqui tem pouco material, dá pra dobrar duas vezes.
achei! Aqui que eu falei pra vocês, ó, ele encaixa aqui, ó, no gordinho da mão. Ele fica assim, ó. Adoro. Tava aqui, tava dentro da... Aí ele fica bem, tá vendo? Ele fica bem encaixadinho, eu adoro esse aqui. Adoro. Então é um véuzinho dourado, ó. Um véuzinho dourado. Fiz aqui. E agora, ó, é só abrir. Quando eu falo de fazer a costura amacetando tudo ali, ó, é que eu não corro o risco de ficar uma orelha aqui, sabe? Abrir bem. Esse viés, ele ajuda a dar uma estrutura aqui nesse ladinho. Vou até pôr vocês mais longe aqui, ó. Gente, venho com nossas tirinhas. Vamos ver agora é a prova. Gente, 22 centímetros é bom e dá pra ser menorzinho ainda. Fiquei com o laçarote ao contrário. Tá aí, ó, uma pecinha molezinha de fazer e muito fofa também, não é? Pecinha gostosa, facinho. Olha que fofura que ficou, não é verdade? E aí você vai colocar ela numa mesinha de chá. Pera aí que eu vou pegar uma toalhinha de chá ali, ó. Só pra vocês verem como é que fica. Se a gente colocar aqui na mesa uma toalhinha de chá que eu já ensinei pra vocês, ó. Que coisa mais fofa que fica, né? Aqui dentro vai os talheres na mesa para você deixar os talheres. Você pode colocar aí um bolo, uma colomba, docinhos, biscoitinhos. Pode colocar um rolo de guardanapo de papel, só para você ir puxando, né? O rolinho de guardanapo de aqueles tubinhos de guardanapo de papel grande que eu uso em casa, eu não uso guardanapo pequenininho, eu gosto de usar o rolinho. Dá pra ir puxando por aqui, ó. Ah, vou até pegar lá pra vocês verem o que eu tô dizendo, tá? Pra eu explicar melhor. Pera aí. Olha só, esse tamanho, você pode colocar o rolinho de papel, ó. Sabe, você vai puxando aqui, ó, flap, né? Olha que bacana. Ele vem aqui dentro, e aí você deixa o rolinho de papel lá, à mão, na mesa, em vez de colocar no tubo. Ah, adorei essa ideia, que eu acabei de ter essa ideia. Ó, adorei, adorei. Eu vou contar pra vocês um segredinho. Vou acampar, gente, vou acampar nesse final de semana com os amigos. A gente vai fazer um acampamento. E aí eu fiz uma cestinha dessa pra colocar meus pães, pra colocar meus talheres. E olha que legal, ó. Acabei de pensar numa utilidade. Deixa ele aqui, ó, né? E aí você vai puxando o rolinho, puxando, travou, puxou. Olha que bacana, e fica lá na mesa, sempre guardadinho. Olha que legal, gente, adorei. Vocês gostaram dessa ideia? Eu gostei. Então pode ser uma cestinha de pão, pode ser um guardanapo de papel, pode ser... Achei essa ideia legal, né, mãe? Acabei de pensar, você sabe, né, mãe, que eu sou meio doida. Que aí as coisas vão, ó... Mente criativa, às vezes, é isso, né?
A gente vai surgindo. Você podia fazer uma live mostrando todas as ferramentas que existem para facilitar nossa vida na costura. Mãe, que ideia boa, legal. Estava com saudade de tu, amor, a Luciana falou. A Karina, cheguei agora. Como é o molde? Eu ensinei a fazer passo a passo, tá bom? Mas é uma circunferência de 40 centímetros de diâmetro. A Anaíde disse que adorou. Bom, muito obrigado pelo carinho. Obrigado por você. Qual é o viés dourado? Aí tá ali, né, que eu já mostrei, um viésinho dourado. Aí a produção de hoje já falei. Achei essa ideia fantástica, eu também adorei. Você sabe, né, mãe? Vou acampar esse final de semana. Tava pensando aqui, que aí uma amiga minha já tinha me dado a ideia. Ela nem sabia que eu ia acampar. Ela mandou: Giovana, o que você acha de fazer isso aqui? E ela me deu uma ideia lá. Só que tinha zíper, tinha uma série de coisinhas ali. Ah, gente, olha só que bacana. Misturando, né, uma ideia na outra. É bem higiênico, o papel não fica exposto. É verdade, né, mãe? Uma boa ideia, adorei. E vou levar ela no meu camping, porque eu tenho já um kit pro meu camping, tá, gente? Desculpa aí, mas eu fiz toalha, fiz toalhinha, fiz um monte de coisa pro camping. E aí, gente, kkk, será? Que aprendi a costurar, aprendi a costurar na máquina de modo errado? Eu sempre deixo a peça do lado esquerdo, ou tá valendo assim também? Me tira essa dúvida, por favor. Ai, Beth, eu não consegui entender. Eu sempre deixo a peça do lado esquerdo. Ou tá valendo assim também? Não sei o que você tá falando. Primeiro, vocês estão vendo espelhado, né? Porque tá em forma de live. Então, vocês veem espelhado. Portanto, que tá direita é esquerda para vocês e vice-versa. Então, pode ser que seja isso um primeiro ponto. E aí, eu não entendi muito bem o que você tá falando, mas não tá errado o que você fizer. Deu, ficou bonito, tá certo, né? É isso. E talvez você esteja vendo espelhado. Aí, como tá espelhado, aí parece que a máquina tá de maneira trocada. Pode ser isso também, tá? E olha, adorei essa ideia. Aqui, ó, sabe aqueles papéis que a gente compra, aqueles rolões de papéis que a gente vê em escritório e tal? Também é legal, porque ele cabe aqui certinho, ó. E aí eu vou puxando. Aliás, eu vou fazer uma live só falando que é porta-papel. Vou mudar o nome e vou fazer outra live falando que é outra coisa. É isso, gente. Adorei essa ideia. Mas, ó, inicialmente é uma cestinha, tá bom? É uma cestinha. Aqui dentro dessa cestinha eu coloquei uma toalha, 2 guardanapos, uma toalha, um pano de prato, um pano de cozinha, todos os meus talheres. E agora eu vou colocar meu rolinho também para levar pro camping. Então vai tudo aqui dentro, fechadinho. Quando eu ponho na mesa, tô tudo. Eu tô com talher, tô com guardanapo, tô com tudo ali dentro. E aí ela não vai ser uma cestinha de pão no meu caso, tá? Porque eu não vou deixar exposto o pão. Mas ela vai ser uma cestinha contendo todos os meus utensílios ali dentro, não é verdade? Gente, adorei essa minha ideia. E aí, vocês gostaram ou não? Um beijo no coração de vocês, muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Mãe, obrigada por estar comigo e interagir tanto assim, adorei, viu? Estar com vocês, deu uma ideia maravilhosa também. E é isso, meninas, um beijo no coração de vocês, obrigada por mais essa aula de hoje e até a próxima, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, fui!